Bom, Palavra que me leva além foi uma grande experiência, cara. Foi minha primeira experiência filmando e ele é resultado do final de conclusão de curso do Ateliê Livre de Cinema e Antropologia lá da UERJ, que era um curso oferecido de maneira aberta, uma espécie de curso de extensão, coordenado pela Patrícia Montemor, uma grande mestra minha que fazia a Mostra Internacional de Filme Etnográfico, e o professor Marc Piot, que tinha sido assistente do Jean Rouch, que tem todo um trabalho grande lá na França, que veio morar no Brasil. E aí, ao final do curso, é um curso de 6 meses, e no final do curso você podia realizar um filme com a estrutura ali da UERJ, que era basicamente uma câmera Super VHS. E depois eles conseguiam uma ilha de edição com montador, alguns dias com o montador para você finalizar o filme. É um trabalho que eu fiz junto com a Bianca Brandão e a Luísa Pitanga, duas amigas lá do IFIX, da UFRJ. A ideia surgiu, na verdade, quando eu tive contato direto com hip hop, que foi em 93, que eu conheci o Fernando Chacal, né? Lá na Atcom, Associação Atitude Consciente. Eles se reuniam ali no CEAP, na Lapa, e também no Viva Rio, na Glória. Então, eu estava fazendo faculdade ainda, acho que eu estava no terceiro período. Um amigo meu chegou no corredor e falou: Ah, Emílio, você tem que conhecer uma pessoa, que é a menina que canta na minha igreja, a Ed Viges. Ela faz rap, eu quero que você conheça ela, porque ela faz rap, eu sei que você se interessa pelo assunto. O nome dela é Ed Wheeler no rap, ela é da Damas do Rap. Aí eu falei, caramba, que coisa bacana, eu tenho que conhecer mesmo. Pô, como é que eu faço? Conheço ninguém que faça rap, eu sou louco para conhecer, tenho interesse enorme pelo assunto. Eu gosto de rap, mas não conheço ninguém. E aí, isso eu acho que era 93. Ele chegou no corredor e falou isso. Aí eu falei com o Edviges e fui na reunião da Ticom. Eram, sei lá, umas 15 pessoas, 10, 15 pessoas. Todo mundo era rap, menos eu. Eu era meio ET, ficar meio quieto ali, meio com vergonha. O pessoal olhava meio, será que esse cara faz rap também? Tinha esse olhar. E o Chacal, daquele jeito dele, é um cara que ficou muito próximo já logo nos primeiros contatos. Me recebeu super bem, né? A galera toda me recebeu bem, mas o Chacal foi a pessoa que eu tive mais empatia mesmo, a gente trocou mais ideia. E aí na época eu não tinha acesso à câmera, não tinha acesso a nada. Eu era um estudante do terceiro período de graduação do IFIX, das Ciências Sociais. E anos depois eu fui fazer, mas aí eu tive um contato no sentido de produzir um show. Eu produzi um show de hip hop no encontro regional de ciências sociais, no encontro da região sudeste, que foi aqui na UFRJ. Eu sugeri um show e algumas imagens estão naqueles arquivos que eu te mostrei, né? Que eu filmei com uma VHS-C, a primeira vez que eu peguei numa câmera, isso em 93. Dá para imaginar a qualidade da filmagem, assim, da fotografia, mas é um registro. E aí, anos depois, como eu tinha essa oportunidade de fazer o trabalho de conclusão, eu pensei, vou. Na verdade, foi a Bianca que sugeriu, a Bianca Brandão. Porque em 93 me afligia muito, quando eu conheci o pessoal, me afligia muito o fato de todo mundo ter letras e serem grandes poetas, mas eles não conseguirem produzir as próprias músicas, né? Eu ficava muito triste, assim, muito revoltado mesmo com isso. E aí quando ela me sugeriu em 99 fazer um filme sobre o hip hop, eu fiquei pensando, caramba, o que será que aconteceu? Será que o pessoal consegue fazer as músicas? Será que já estão rolando as músicas? Eu concordei, mas eu confesso que eu fiquei meio aflito, porque era muito complicado ver que as pessoas estavam ali lutando no dia a dia para contar suas histórias, né? Que estavam ali escrevendo crônicas sobre o que era o cotidiano, mas não conseguiam gravar uma música. Era muito difícil nos anos 90 gravar uma música, a estrutura de gravar uma música nos anos 90 era um negócio muito diferente do que é hoje em dia, por exemplo. E aí tá, mas aí eu falei, não, vamos sim, vamos filmar.
era o ano em que o Sobrevivendo no Inferno do Racionais estava fazendo uma grande movimentação, né? Virou um grande fenômeno, né? Uma grande popularidade. Racionais estavam tocando em várias favelas, o disco vendeu pra caramba de forma independente, enfim. E aí estava todo mundo em ebulição. Eu retornei a esse contato com esse universo e estava todo mundo muito empolgado, muito animado. E aí eu comecei a ir na Zoeira, que era a festa que acontecia, retomei meu contato lá com o Nanduê, com o Def Yuri, e a ideia era falar dos 4 elementos do hip hop. E aí o Yuri foi uma figura, eu lembro que o Yuri foi uma figura muito importante, né? O Chacal, o Yuri, o Nanduê e a Edviges, no sentido de abrir assim caminhos, né? Ajudar a construir essa rede. E aí a gente filma o Hip Hop Santa Marta, de 99, se não me engano. A gente vai lá em São Gonçalo, filma o Fábio Ema e o Eco, que eles estavam começando, né, nessa época. A gente acompanha o pessoal do break da Rocinha, o GBCR, o Luke, o Pé e a galera começando o trabalho ali. O Reis, né, Felipe Reis, enfim, todo mundo. O pessoal que estava começando o break também no Rio. É uma segunda etapa do break, não era exatamente começando, porque nos anos 80 já tinha um pessoal fazendo também. Mas, e a gente também vai mostrar alguns MCs que eram esse pessoal que eu estou falando, né? É um filme panorâmico que tenta dar conta do que essa vida cotidiana de quem sonhava ou acreditava, né, na realização de uma carreira com o hip hop, né? Enfim, na verdade eles não estavam pensando exatamente em carreira, mas já era uma necessidade da juventude de se expressar através do hip hop, se fosse os DJs, os b-boys, né, os grafiteiros. Então, a gente, lembrando dessa coisa dos DJs, a gente mostra também o Leandro Neurose, que era DJ do Gabriel, né, Gabriel Pensador, e aí ele dava um curso de DJ lá em Vigário Geral, no início do Afro Reggae, realmente bem no início do Afro Reggae. E então a gente acompanha um pouco todas essas ações, né, das pessoas que estavam fazendo hip hop no Rio nesse momento, tentando traçar um panorama. Em termos de estrutura, a gente tinha pouquíssima estrutura. Pegava a Super VHS muitas vezes no fim de semana, pegava o trem, ia para Vigário filmar, enfim, corria o Rio com essa câmera. Aí depois a gente começou a pedir câmeras emprestadas para outras pessoas. O filme foi filmado com diversos tipos de câmera e depois foi montado, o início dele, a estrutura inicial foi montada dentro dessa coisa da UERJ, que na verdade foi nem a estrutura, a gente foi afinando o filme nesses 3 dias que a gente teve de ilha de edição na UERJ, e depois um amigo que trabalhava comigo, eu trabalhava já como pesquisador lá para os documentários da Conspiração Filmes. Um amigo meu chegou e falou: Emílio, eu ajudo a montar, eu monto esse filme aí para você. Aí o filme foi montado dentro desse contexto. Simplesmente não teve distribuição, né? Onde é que o filme foi exibido? Ele era exibido muito em circuito universitário, muito ligado à área de ciências sociais. Mas naquele momento vocês pensavam nisso? Não, eu não pensava porque eu não tinha nem estrutura para. Eu não, realmente não. Isso não foi uma questão, a distribuição do filme não foi uma questão, porque tudo era muito complicado, né? Eu não tinha nenhuma experiência com festivais, e você tinha que geralmente mandar uma cópia do filme pelo correio, inscrição pelo correio também, era tudo muito mais difícil. E o filme foi feito de uma forma muito, assim, muito na raça, sabe? Então, a gente não tinha muito essa pretensão de fazer o filme circular, porque a gente já estava contente com o registro, sendo bem sincero, assim. Ele teve uma circulação muito pequena
e a gente não tinha nem grana, nem estrutura para fazer uma distribuição, assim. A gente nem pensou em, esse filme pode ir para o cinema tal, pode ser exibido. Tinham várias questões que impediam, né? A questão da grana, a questão da burocracia dos festivais, de fazer, reproduzir várias cópias, mandar, guardar. O filme era um média-metragem, é um filme de 30 minutos, então ele não se encaixava na coisa dos curta-metragens, nem nos festivais de longa, o que dificultou bastante também. E a gente exibiu o filme na festa, na zoeira, exibimos em algumas universidades, exibimos no festival, na Mostra Internacional do Filme Etnográfico, exibi em São Paulo, na USP, enfim, teve uma circulação muito pequena. Eu acho que o filme começou a ser mais visto já quando chega o YouTube, eu coloco ele no meu canal no YouTube. Aí eu acho que ele também foi colocado como extra do DVD do meu primeiro longa, LAPA. Então era meio que um pacote, as pessoas viam o LAPA no DVD e viam o filme. Acho que foi uma forma de distribuição em que ele foi mais visto, talvez, né, inicialmente, através do DVD do LAPA. Sim, ele é um filme de 2003, né? Ele é um filme de 2000. Eu filmei em 99, a gente filmou em 99 e lançou em 2000. Eu não conheço o outro anteriormente, não sei dizer se é o primeiro, mas eu realmente desconheço que exista outro anteriormente. Tem imagens, né, coisas que foram filmadas, sei lá, uma roda de break no Largo da Carioca, mas filme mesmo, acho que a palavra que me leva nem é o primeiro mesmo. E aí, posteriormente, você começa a produzir o LAPA, né? Sim. Com o Javier? Tem um intervalo, né? O que você fez? Eu faço o Família Tetra em 2002, 2003. Eu me torno monitor desse curso, meio que pesquisador associado. E aí aí tem uma segunda turma, e aí no final tem um filme, e aí a coordenadora do curso fala: Emílio, você pode se juntar a um dos grupos e fazer um filme junto com o pessoal do grupo, ao final, assim. Aí eu acabo me juntando a um dos grupos e acabo realizando um filme chamado Família Tetra, que é sobre um grupo de amigos do Morro do Cantagalo. Eram 4 amigos, né, que se reuniram na época da Copa do Tetra, de 94. E aí, por conta disso, eles criaram uma espécie de família não oficial, um novo tipo de família, assim, né? Eles juntaram um grupo de cerca de 50 jovens garotos, assim, né, do Cantagalo, e construíram uma instituição, né, uma família que não tinha laço consanguíneo, né? E aí eles se reuniam semanalmente, mensalmente. É um filme muito bonito, assim, sobre amizade, sobre solidariedade, assim, né, dentro das condições, né, do Cantagalo, né, de uma favela no Rio de Janeiro, assim, eles faziam muitas atividades a partir dessa mobilização coletiva, né, desses laços que eles desenvolveram. E é um filme sobre isso, sobre viver em coletividade, tentar viver em coletividade, sendo jovem numa favela no início dos anos 2000. É um filme que ficou pronto acho que em 2003. Eu fiz junto com Maria de Andrade, a Fabiane Gama e a Lúcia Rebelo, se não me engano o sobrenome. E é um filme que eu gosto muito, assim. A gente acompanhou esse pessoal por um tempo. Acho que o filme a gente ficou rodando mais de um ano, sabe? E a questão orçamentária desse filme? Desculpa aí. Mas esses primeiros filmes realmente foram feitos dentro de um caráter acadêmico, com muito esforço. E a gente conseguia a câmera emprestada, ia filmando, e ao final eu lembro que a edição, o Ateliê de Cinema e Antropologia da UERJ financiava. Mas o resto era tudo na raça, né? A gente ia no camelódromo comprar as fitas de mini DV. E esses filmes iniciais, esses 2 primeiros, que tem muito caráter acadêmico, assim, sabe? São filmes que circularam um pouco, tanto a Palavra que me leva além quanto o Família Tetra.
O LAPA ele surge da seguinte forma: um lançamento de um filme que eu tinha feito a pesquisa, que é um filme sobre funk, Sou Feia, Mas Estou na Moda. E aí eu não lembro quando foi isso, se foi 2004, 2005, mas enfim, eu encontro o Auri, né, MC lá da Lapa, né, clássico, e eu acho que o Auri está no Palavra que Me Leva Além, agora eu já fiquei até indo, ele aparece no Palavra que Me Leva Além, sim. E a Auri fala, poxa, Emílio, você podia fazer um filme só com os MCs agora, né? Você fez um filme sobre toda a cena de hip hop, você podia fazer um filme só sobre MCs. Falei, cara, não é uma má ideia, a questão é como fazer, né, de novo, porque toma muito tempo, enfim, não é fácil, dificilmente eu vou conseguir financiamento para esse tipo de filme. E aí eu falo com o Cavi Borges, da Cavide. O Cavi gostava muito do Palavra que Me Leva Além. Eu acho que ele viu o Palavra que Me Leva Além, porque o Palavra que Me Leva Além ganhou um prêmio num festival da UFRJ de filmes universitários. O Cavi viu, gostou, e aí eu falei com o Cavi sobre essa ideia, ele falou, legal, eu quero produzir o filme. E aí ele teve a gente começou a filmar, pesquisar, a gente já filmava pesquisando para tentar tanto definir quem eram os personagens, quanto também já ter um material para o próprio filme. E a gente filmou tours, filmou uma série de coisas com uma cena que já não era exatamente a cena do Palavra que Me Leva Além, já tinham muitos novos MCs a partir da Zoeira. Eu tinha imagens da Zoeira que eu tinha filmado também, acho que até a Palavra que Me Leva Além, mas enfim, é toda uma nova cena, já tinha surgido a Batalha do Real, eu acho que vários MCs já conseguiam gravar de forma independente, com muito esforço em computador e etc. Então a gente roda durante uns 2 anos o LAPA com MCs que eram mais experientes, né, na cena, o Black Alien, o Benegão e o D2, e com uma geração que estava ali meio que surgindo, que era o Chapadão e o Funk, e também com outros MCs que já tinham que era uma geração intermediária ali, né, o Auri, o Marechal, o Wiki, enfim, o Gil já era nova cena, o Gil é o cara que estava ali aparecendo na batalha, né, no freestyle, então tem essa geração também quentíssima, né, que é a geração da batalha do Real, né, o Gil, o Chip, enfim, Nossa, como é que me foge a memória? Hã? Não, eu tô pensando no Kelson da Construção. Kelson, por exemplo, também, né? Então o filme tem essas várias camadas aí, né? De mostrar como é que era a vida de um MC nesse período, né? Pensando no processo de composição, no processo de gravação, enfim, né? Um pouco nessa vida de MC. Mas o LAPA é um filme independente também, né? É um filme totalmente independente, é um filme que feito sem dinheiro, com um esforço absurdo de muita gente que topou trabalhar. O Cavi pagou simbolicamente algumas pessoas de funções técnicas, mas é um filme totalmente independente, não conseguimos nada de recursos, e foi assim um grande esforço para botar na rua. Ele foi lançado em 2008. Eu lembro que você DVD também, na sequência, né? Ele fica em cartaz pouquíssimo tempo, em dezembro, né? Um período que não é muito bom, assim, porque foi tipo a última semana de meio Natal, entre o Natal e o Réveillon, uma época assim, que realmente as pessoas não vão no cinema. Ficou pouquíssimo tempo, talvez umas 2 semanas em cartaz. Mas é um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu acho que é um documento importante para a cena do hip hop do Rio de Janeiro, né? Tanto quanto Palavra que Me Leva Além. Eu acho que muitos artistas tiveram registros, né, audiovisuais a partir desses filmes. Então eu tenho muito orgulho, assim, porque eu sempre achei que o rap tinha um papel muito importante em termos
de construir narrativas sobre o que era a favela, o que era a periferia, e, e aí eu acho que os filmes, de certa maneira, contribuem mostrando quem são essas pessoas, né? Pelo menos mapeando um pouco quem são essas pessoas que de certa maneira, começaram, muitas delas começaram o hip hop aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que é importante é que ao longo do processo do filme, o Cavi se torna diretor comigo, né? Ele vem e se junta, porque ele estava muito presente ali em todas as filmagens, no set e tudo mais. E a gente acaba dirigindo o filme junto, o LAP é um filme nosso. A cena do hip hop no Rio nessa época ainda era pequena, né? Em 2008, não era uma cena muito grande. As pessoas que faziam parte do hip hop assistiram o filme, né? Com certeza. A gente teve um lançamento tinha um festival do UTUS, acho que era Cine UTUS, alguma coisa assim. A gente fez uma sessão muito bonita no Odeon, né? Do LAPA antes de lançar o filme, né? O Palavra que Me Leva Além, a gente fez uma sessão na Festa Zoeira, né? Então o pessoal do hip hop viu o filme, assim. Mas o circuito de exibição é muito pequeno ainda, né? É muito vinculado a universidades, né? Que você vai exibir filme e debate. Nesse sentido, acho que os filmes circularam. Um tempo depois, a gente conseguiu lançar em DVD, uma distribuição limitada. Depois o filme foi para o Canal Brasil, o LAPA. E aí eu acho que ganhou um público talvez maior, que a gente não tem exatamente dimensão, mas acho que essas exibições no canal têm uma força, né? E acho que o filme é exibido até hoje lá, se não me engano. Então quando chega na TV paga, eu acho que já é uma forma de escoamento também, né? De circulação dos filmes. Mas chegou aí para o Canal Brasil, sim. E ficou por um tempo. Eu acho que talvez ainda seja exibido, né? Não sei como é que anda, porque é a Cavite que vê isso, o Cavite que vê essa parte de negociação com os canais, eu não fico sabendo. Quando eu soube, já estava sendo lançado. Eu soube com ele em cartaz. Mas eu acho que esses filmes todos que eu fiz foram feitos de forma extremamente independente, sem nenhuma grana, cara, só enfim, com um pouco de dinheiro, no caso do LEPA, que era um investimento da Cavídeo pagando alguns profissionais. E aí eu acho que, de certa maneira, esses filmes foram um investimento no desenvolvimento do meu cinema, né? Da minha forma de fazer filme. Foi um grande aprendizado, né? Esse período todo. A gente pode dizer que você entrou numa segunda fase a partir da trilogia, aí eu acho que algumas coisas mudam, né? Pois é, nem todas as coisas mudam. Eu tenho uma entre-safra entre o LAPA e o Batalha do Passinho, que aí eu consigo comprar uma câmera, que eu não lembro exatamente qual era uma câmera de... Não era mini DV, era um pouco melhor que a mini DV, era intermediária. Mas enfim, e aí começo a investir num filme sobre a Confraria do Garoto, sobre um grupo de cômicos de rua, de crítica social, né, que tinha um humor muito ácido, que faziam esse humor na rua e que tinha uma crítica social enorme. E eu mesmo começo a filmar sozinho, com uma câmera com microfone direcional. Eu filmo durante muito tempo, assim, acompanho eles durante um bom tempo. Esse filme acabou não ficando pronto. Eu tinha um acordo com eles de que eu filmaria eles na rua, mas também mostraria a vida cotidiana deles fora ali do palco, né, das ações. E aí eles desistiram disso e eu acabei desistindo do filme. E aí, em 2011, eu começo a fazer o Batalha do Passinho, que foi um filme super independente também, mais independente do que o LAPA, porque realmente não teve nenhum financiamento. E aí eu dou início à trilogia, do que eu chamo de trilogia do corpo, que são filmes que falam de
práticas corporais da juventude de periferia. Acho que o LEP podia estar no meio desse bolo aí também, mas eu acho que já é uma outra fase, realmente. Eu acho que já é uma fase que eu já não estou mais ligado à academia, que eu acho que eu já tenho uma maior autonomia, assim, fazendo os filmes, sabe? No sentido da metodologia? No sentido da experiência e da produção também. Meio que eu desenvolvi uma técnica de produção de fazer sem dinheiro, de fazer na raça, foi um grande aprendizado, tudo. Não que eu repetiria, né, essa estrutura de produção, que é muito cruel, muito desgastante, né? Fazer filmes como o Batalha do Passinho, eu canso só de pensar as coisas que eu fiz ali naquele filme e a necessidade de concluir o filme, de realizar aquele filme, né? A urgência. Eu perco um personagem, perco um amigo, né? Com 3 meses de filmagem, eu precisava contar a história daquele garoto para a sociedade, né? Mostrar tudo aquilo que eu estava vendo ali, com uma certa urgência, porque é um filme sobre essa transição da adolescência para a juventude, que muita coisa acontece nas nossas vidas, né? E no caso do Passinho, ele é uma arte, o Passinho é uma arte que sofreu assim uma mediatização, né, muito grande, e de certa maneira uma exploração da imagem do Passinho, né? E as pessoas não conheciam nada sobre aqueles garotos, não sabiam nada sobre aquela dança. Eles estavam ali só vendo o espetáculo que era o Passinho. E eu queria contar um pouco como é que se estruturava, como é que era a vida daqueles garotos, como era que era a relação deles com aquela arte fora do palco em si. E aquilo ali me afligia, eu tinha realmente uma urgência para contar aquela história. E aí o filme foi um grande mutirão, Batalha do Passinho. A ideia inicial era fazer um curta-metragem com as 4 diárias da competição da Batalha do Passinho em si. Eu tinha sido convidado para ser jurado da Batalha do Passinho e eu me lembrei que eu não tinha o menor requisito técnico para ser jurado, eu era só um fã, eu acompanhava o Passinho desde 2008 pela internet. Em 2011 eu recebi esse convite eu estava organizando uma mostra de filmes sobre funk e hip hop no Sesc, que inclusive o teu filme participou, e aí os caras que estavam organizando a futura Batalha do Passinho, Júlio Ludemir e Rafael Naik, foram lá me convidar para ser jurado. Eu recusei e me propus a fazer um curta-metragem, mas logo no primeiro dia eu vi que um curta-metragem seria superficial em relação àquela história ali, né? Aquele envolvimento daqueles garotos com aquela cultura, que aquilo ali era muito mais complexo. E aí eu decido fazer um longa-metragem, tento em 2 editais, não consigo, e eu sou meio que atropelado por todas as coisas que vão acontecendo com o Passinho ali naquele período, e eu tenho essa necessidade urgente de filmar, consigo mobilizar muitos profissionais, muitos amigos de cinema. O filme tem 7 fotógrafos, 7 pessoas. Eu fiz fotografia, fiz som, enfim, é um filme realmente de guerrilha que você vai ali filmando como pode, como dá, e em contato direto com os garotos. Eles vão me dizendo, olha, amanhã vai ter determinada coisa, você não pode perder, vai lá e filma. Às vezes eles me diziam no dia de manhã e à tarde eu já estava lá filmando, dava um jeito. E esse filme foi feito num tempo recorde, em menos de um ano. O filme estava pronto e estava no Festival do Rio. Consegui um corte. É a primeira vez que eu tinha mandado o filme para o Festival do Rio. Assim, eu tive coragem de mandar um filme para o Festival do Rio. Sempre achei algo muito distante dos meus filmes, assim. E o Batalha do Passinho eu mandei, entrou e acabou ganhando um prêmio da Mostra Novos Rumos, né? Filmes de novos realizadores ou novas linguagens, enfim. E acho que foi um filme que abriu muitas portas para os filmes seguintes, assim, foi um filme. Esse filme, ele teve uma circulação muito grande, porque aí também já era outra situação, você mandava os filmes pela internet, né, para os festivais. Eu acho que ele teve um burburinho grande, porque o tema ficou muito
popular, né? A Batalha do Passinho, as pessoas falavam muito sobre o Passinho, sobre o fenômeno, e o filme é exibido muito, até hoje é exibido, assim. Vou passar em Belo Horizonte semana que vem, assim, impressionante. Tem uma longevidade grande, acho que tem muito a ver com o mérito também do assunto, né? De como esses garotos conseguiram construir uma cultura tão forte, né? Tão sofisticada, né? E como eles estruturaram isso, como eles usaram as redes sociais, enfim, como eles criaram uma dança que é tão forte, né? Tão bonita, tão expressiva. Então, o Batalha do Passinho é meu último filme assim, sem nenhum... É o meu segundo longa e é meu último filme feito sem nenhum dinheiro. Espero que todos os próximos eu consiga captar alguma coisa, porque foram anos, né? Se pensar de 2000 até 2012, né? Fazendo filmes, 12 anos fazendo filme assim, sem recurso nenhum. E aí, em 2016, eu consigo ganhar um edital da Rio Filme para o filme seguinte, que é o Deixa na Régua, o segundo filme da trilogia, que era um filme sobre as barbearias, né? Estranhamente, se torna um problema, né? Porque eu acho que quando você fala de juventude de periferia, juventude negra de periferia, você está falando da maioria da população, né? Pelo menos do que vai ser o futuro da população brasileira. Então, é um tema, ao meu ver, central, por isso que eu me dedico tanto a isso, falar no agora, né? No jovem de agora, nas experiências que eles estão formulando para sobreviver, né? A criatividade, a forma de criar recursos para levar a vida, né? Seja com a arte, seja, enfim, no cotidiano mesmo. Então, é estranho que tentem me colocar num nicho, né? Como se fosse um subtema ou um tema menor, muitas vezes, né? Você sente que isso acontece? Eu sinto. Por quê? Por quê? Porque estranhamente porque o país é racista, pô. Porque a gente vive em um país que é extremamente racista, enfim, e que essas coisas não ficam explícitas, né? Tem pessoas cineastas, né, que fazem filmes sobre a própria história, sobre a própria vida, e aquilo ali se torna universal. E quando eu falo da maioria da população, né, jovem, e de um tema que, ao meu ver, é central, isso se torna um nicho. Então, há uma inversão completa, né? Quando um cineasta fala de si mesmo, né, e geralmente esses cineastas são de classes privilegiadas financeiramente, né? Isso automaticamente se torna o universal categórico, o padrão do que é o Brasil. E isso não é o Brasil, isso nunca vai ser o Brasil, infelizmente. Né? O Brasil é um país racista que as pessoas foram colocadas em condições muito difíceis pós-término da escravidão e que estão tentando sobreviver até hoje com muita dificuldade e sofrem muitas barreiras para isso. Né? Então, os meus filmes falam dessa população, que é a maioria da população, né? Na qual eu me incluo, né? 54% da população brasileira, né? Então é estranho, né? É estranho não, porque acho que quem, né, detém, né, os meios de circulação não quer ver, né? Ou vê, mas não quer ver, ou tapa os olhos para isso. Então, eu acho que os meus filmes são filmes sobre o Brasil, né? Não são filmes sobre a periferia ou o jovem negro de periferia. A gente tem que parar de olhar assim, sabe? Eu não quero vestir muito essa carapuça, né? Meus filmes são sobre o jovem negro de periferia. Meus filmes são sobre a juventude. Eu acho que meus filmes são sobre o Brasil, né? Sobre o povo brasileiro, sobre a maioria da população brasileira. E ao mesmo tempo é estranho, né, que eu não carregue essas bandeiras muitas vezes, mas eu acho que talvez às vezes essas bandeiras podem limitar, né? E não no sentido mercadológico, mas no sentido de que é necessária uma afirmação, né, de que nós somos a maioria da população brasileira. E eu acho que registrar essas histórias, disputar esses espaços, essas telas, né, é um ato político, né? Acho que o meu cinema é político nesse sentido, né?
não de que seja político no sentido do discurso, mas eu acho que na essência, nas escolhas, e muitas vezes em mostrar, né, por incrível que pareça, né, o Brasil é um país tão doente que mostrar a juventude de periferia se torna um ato político. Não deveria ser, né? Eu não devia estar falando disso como se fosse um ato político. É uma incoerência, né? Um mundo, né? É distopia isso. Acho que isso é distopia, né? Você não conseguir ver uma realidade tão gritante, né? Enfim, não é que as pessoas não vejam, né? Que realmente não há intenção, né? De ver. Acho que elas sabem que existe isso. Então, O Deixa na Régua é um filme que surge em 2012 na minha cabeça. No primeiro dia que eu fui filmar a Batalha do Passinho, a questão estética dos dançarinos do Passinho me chamava muita atenção. Todos tinham o cabelo milimetricamente cortado, alguns com mensagens na cabeça, e todos com um visual meio que para mim era muito futurista em 2011, assim, era tudo muito minimalista, assim, parecia, eu me sentia muito velho perto deles, assim. E aí aquela questão do cabelo me chamou a atenção, até o dia em que eu fui num salão e vi que o salão era o espaço de sociabilidade, que os garotos ficavam ali horas, dias, conversando e falando sobre todos os assuntos que estavam ao redor, sobre questões íntimas, sobre questões coletivas. Ali é um dos poucos espaços que ainda hoje em dia, mesmo com a internet, ali é um espaço de debate, um fórum profundo em que as pessoas se encontram ao vivo e falam e conversam e dialogam sobre os mais diversos temas. Então eu resolvi fazer um filme sobre essas barbearias. Eu só consigo o edital em 2015, 3 anos depois da ideia, e aí rodo em 2015 mesmo, e 2016 o filme entra em circuito, aí ele já vai para festival. O Batalha do Passinho ele ficou muito tempo em cartaz, sabia? Ele ficou cerca de 2 meses e meio em cartaz, em várias cidades do Brasil, 4, 5 cidades. O Deixa na Régua também, né? Eu consigo colocar o Deixa na Régua em cartaz no Instituto Moreira Salles, né? Que é uma instituição de cultura, que eu diria, de um padrão econômico alto, né? Assim, é uma instituição, enfim, que é uma instituição privada que tem muitos recursos, enfim. É uma vitória conseguir ocupar esse espaço com o filme, né? E aí, estou falando sobre o ponto de vista de produção sempre, tá? Porque acho que tem a ver com a sua pergunta. O Deixa na Régua, ele é um filme que ele não circulou tanto quanto o Batalha do Passinho, mas ele ganhou mais prêmios que o Batalha do Passinho. É um filme que... Mas ele teve mais estrutura orçamentária? Total, completo. O Batalha do Passinho é um filme que eu fiz no calor do momento, em um ano. O Deixa na Régua eu consegui planejar, tive dinheiro para fazer, fiz com calma, pagando toda uma equipe, tendo cuidado na coisa de correção de cor, na finalização, podendo me dar o luxo de fazer isso tudo com muita calma, assim, sabe? Tendo uma montadora como a Jordana Berg, montadora do Eduardo Coutinho, né? Uma figura que eu tenho como referência, né, no mundo do documentário. Então, já é um passo além, né, em vários aspectos, no sentido de uma profissionalização, no sentido de eu conseguir montar uma equipe, no sentido de eu conseguir filmar com calma, de eu já ter uma estrutura para o filme, uma pesquisa muito avançada, enfim, é outra relação com o filme, né? E aí é o segundo filme da minha nova produtora, né, que é a Osmose Filmes, né? O Batalha do Passinho é o primeiro filme, e aí em 2012 eu criei a Osmose, e o Deixa na Régua é o segundo filme que eu faço pela Osmose. E aí na sequência vem o Favela é Moda, que é um terceiro filme que fecha essa trilogia, que é um filme sobre uma agência de modelos no Jacarezinho. E aí é um filme que eu já faço em coprodução com uma outra produtora que estava começando, que é a Espiral,
que é da Letícia Monte e do Lula Buarque. Lula Buarque é um diretor que já tem muito mais tempo de estrada, ele era da Conspiração Filmes, tinha toda uma outra estrutura de produção, e eu consigo fazer o filme junto com o Canal Curta, uma coprodução com o Canal Curta, que gostava muito do Batalha do Passinho, do Deixa na Régua, e resolvem apoiar esse filme, resolvem conseguir via fundo setorial, né, o dinheiro para o filme. Mas eu já estava filmando há muito tempo. Eu comecei a filmar em 2014 e acabei em 2019. Então e aí eu só consigo o dinheiro do filme em 2017, eu acho. E aí fui filmando ao longo desse período todo. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de amigos que trabalha com cinema, fotógrafos, técnicos de som. E aí, quando saiu o dinheiro, eu paguei essas pessoas, né, o retroativo, né, pelas diárias que eles tinham feito. Mas são pessoas que topam essas aventuras, assim, de eu mobilizar e falar, vamos filmar tal coisa, porque isso não vai se repetir. E mesmo com recurso tem a instabilidade, né? E você teve que começar sem recurso. Exatamente. Materializar após. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo, assim, que eu acho que é quase se tornou um método, que é não parar de filmar, né? Eu estava vendo que o Leon Richman fazia isso nos anos 70, né? Ele tem um monte de filme inacabado, que ele juntou um monte de gente, foi juntando Super 8, 16mm, ia filmando. O ABC da Greve ele não viu montado, né? Um filme que ele morreu em 87, o filme foi montado em 89, ficou pronto em 90, o fotógrafo Adrian Cooper montou, né? Que se você ficar parado com a ideia do filme, esperando ter os recursos, você vai ficar frustrado, você vai adoecer. Eu acho que filmar é uma necessidade, contar essas histórias tem uma certa urgência, né? Eu acho que se a gente não contar, ninguém vai contar, né? As coisas acontecem ali, naquele universo, naquele cotidiano, e você precisa registrar, você não pode ficar esperando. Se eu fico esperando 3 anos por um edital para filmar o Batalha do Passinho, eu nunca teria o filme, nada aconteceria. O cinema documentário e cinema político, né, documentário político, eu acho que ele demanda isso, né, essa urgência, né, de filmar as coisas que estão acontecendo ali, né, porque se você perde, você não vai ter mais, você vai refilmar, vai ficcionalizar, enfim, perdeu, as coisas aconteceram, vai usar imagem de arquivo, né, e é muito curioso isso, né, eu acho que isso é uma qualidade também do bom documentarista, né, de estar no olho do furacão, estar ali, né, filmando a situação quando a coisa está acontecendo, né, essa coisa de ter que recontar tudo com imagem de arquivo. Claro que quando você está falando de um tema de um período em que as pessoas não produziam muitas imagens, tudo bem. Agora, se você está falando de um tema contemporâneo a você, o ideal é você estar ali no campo, né? Ali no front, filmando, registrando aquilo, né? E é muito triste quando você não consegue, né? Quando você perde o filme, né? O caso do filme da Confraria do Garoto. Foram anos dedicados. O filme não ficou pronto. Tem uma questão desse filme que é uma questão autoral minha, que eu queria ter as pessoas mostrar o quanto eles eram pessoas comuns. Na verdade, pessoas de terceira idade, idosos no seu cotidiano, né? Um morava num abrigo, o outro morava na Praça Sans Penha, era um colecionador, enfim. Eu queria mostrar que essa terceira idade é muito ativa, pode ser muito potente, né? Eles eram seres políticos, né? Que atuavam nas ruas com crítica social, com um humor ácido, falando de problemas, né, da população da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim. E nesse sentido eu consegui filmá-los em ação na rua, mas eu queria muito mostrar que era um senhor, que você podia encontrá-lo no supermercado, você podia encontrar dentro do ônibus, na rua, e etc. E aí, quando eles não permitiram que eu fizesse isso, eu fiquei muito triste
e abandonei o projeto. Mas tipo, é um filme que talvez eu possa mexer ainda, né? Tem muita coisa filmada, enfim. É, é um outro tempo, outra época, eu estou com outra cabeça. Eu acho que eu posso mexer nesses arquivos muito bem, né? Eu fiquei meio entristecido na época, porque foi uma época particularmente difícil. Meu pai tinha acabado de falecer, então tem um intervalo muito grande, né, entre a feitura do LAPA, né? Eu fiz em 2008 pro Passinho, né, que é de 2012, né? É um tempo ali, né, que eu estou tentando me achar. Tinha um projeto que acabei não tocando, enfim, estava ali procurando, né, tentando. Essa questão também é importante, né? Porque quando você abraça um tema, quando você acha um filme, você tem que ir ao encontro dele, né? Você não pode ficar ruminando muito o filme, né? Você tem que começar a filmar, você tem que, enfim, estabelecer um início do filme, né? Algo que marque ali, né? Mesmo que seja uma filmagem inicial que vai te gerar alguma coisa, alguma inspiração para que você continue o filme e te dê essa clareza ou esse start, né? Essa fagulha para você fazer o filme. Favela é Moda, eu tinha uma expectativa enorme. É o filme que eu mais gosto, é o filme que eu acho que tem uma maturidade ali de filme enquanto realização e história. É um filme que eu acho que tem uma densidade bem grande, assim, um filme que eu me emociono muito. Eu acho que ele tem uma camada a mais ali. Eu gosto muito dos outros filmes, assim, sabe? Eu tenho uma relação intensa com os outros também, não tô menosprezando os outros não, mas eu acho que O Velha Moda é um filme mais maduro e que eu tinha uma grande expectativa em relação a ele. Eu lancei ele em dezembro de 2019 e veio a pandemia em março, então é um filme que teve uma carreira muito difícil na questão do cinema em si, né? Ele acabou sendo lançado na TV, no Canal Curto. Ele foi lançado em 2019, ganhou o prêmio do Festival do Rio, do júri, né, o júri popular, melhor documentário, ganhou um prêmio de mérito lá, um prêmio especial do júri. Enfim, é um filme que eu vislumbrava assim, uma carreira em festival e no cinema, mas que foi meio que abortado por conta do Covid. Mas aí ele acabou circulando muito através do Canal Curta. O Canal Curta exibiu muito e acho que as pessoas viram bastante. Eu recebo muito feedback desse filme, mas ele não correspondeu ao que eu imaginava. Eu queria realmente fazer com que o filme circulasse mais, que entrasse em cartaz, no cinema e etc. Mas por conta dessa fatalidade, o filme não conseguiu. Eu sei que as pessoas, isso eu tenho esse feedback, as pessoas que vêm gostam bastante, respeitam, e, enfim, mas ele não teve a circulação que eu desejava, infelizmente. Isso é uma questão que eu acho muito importante, cara, a gente pensar os personagens não como reprodução ou ideais de quem nós somos, mas eles são, cada um tem seu pensamento, E aí você vai ver o filme e vai ter que tirar suas conclusões. Muita coisa que os caras falam, por exemplo, não Deixa na Régua, eu não concordo. Tem coisas extremamente machistas no Deixa na Régua, né? Mas é um retrato de como as pessoas pensam. Mas eu concordo com você em relação a isso, né? De como ele tenta criticar, ou então, de certa maneira, quebrar padrões da moda, tentando se inserir ali em padrões que a moda estabelece, né? Isso é um conflito que ele vive, né? Virou mais observacional com o tempo, né? Eu comecei a valorizar isso. O Batalha Passinho talvez menos, porque tem muita entrevista, mas o Favela Moda retoma, já está rodando? Tá. O Favela Moda retoma um pouco essa coisa das entrevistas também, que tem a ver com o atravessamento do meu mestrado, né? Que é uma reflexão dos personagens sobre as coisas que a gente viveu ao longo das filmagens, né? A gente está conversando ali sobre questões que eu observei, né? Convivendo com eles, coisas que eles tinham já levantado. Eu gosto muito do observacional no sentido de que são as pessoas ali desenvolvendo as ações por si mesmas, enfim, eu estou ali tentando acompanhar, né? E eu gosto de uma coisa particularmente no Favela é Moda, que eles analisam as coisas que eles viveram. Então tem uma outra camada também de interpretação, de colocação, de posicionamento
daquelas pessoas sobre o que elas viveram ali, sobre o que elas estão mostrando com as ações. Eu acho que eu não quero ter minha... você vai ver o Black Hill, é totalmente diferente, assim. Eu acho que um novo filme. Eu acho que cada filme você tem que tentar buscar uma linguagem que tenha a ver com o personagem, o tema. Você tem que experimentar coisas que te ajudem a contar aquela história. E, de certa maneira, é uma coisa que eu tenho um pouco como ideal de realmente de ter mais participação das pessoas ao contar aquela história, sabe? Eu sei que é uma coisa completamente utópica, essa coisa do cinema observacional, que há interferência, que há a edição, a montagem, etc. Mas em alguns aspectos, nesses momentos, nesses filmes, por exemplo, Não Deixa na Régua, eu não me vejo perguntando nada para aquelas pessoas, porque eles estão ali vivendo o cotidiano deles, falando sobre as coisas que eles falam, né, a relação que eles desenvolvem ali há um bom tempo, né? Então a câmera é quase que um ser externo, então realmente não veria. No Favela é Moda existia essa dinâmica já da agência de modelos, dessa troca, dessas conversas, né? É uma agência de formação também. Então eu achei que funcionava muito essa coisa do observacional. E ao filme novo, não. É um filme sobre uma geração que tem pouco registro de imagem, uma geração que viveu uma série de coisas há 50 anos atrás, e eles estão respondendo, eles estão falando, analisando 50 anos depois, e o filme é um debate sobre o que aconteceu há 50 anos atrás nos bailes, né? Sobre a questão da inexperiência deles, sobre as violências que eles sofreram, sobre a força de mobilização que eles tinham enquanto organização. Ele surge de uma demanda minha como pesquisador de não achar material sobre essas pessoas, sabe? De ver que era uma história que era tão importante, que é tão importante para a cultura brasileira e que não existem registros, pouquíssimos registros audiovisuais disso, né? Que existe um imaginário em relação ao que é o Black Rio, ao que é esse momento, que era muito forte na cultura brasileira, assim, teve um boom realmente assim de baile, né, que enfim que repercute nos bailes hoje em dia, uma cultura que é muito forte, né, que sobrevive de certa maneira ainda, né, se reflete nessa linguagem que é o baile funk, né, mas que ninguém sabe como aconteceu, como é que era a época, como é que foi, enfim. E aí são esses senhores de 70 anos falando de quando eles tinham 20 anos. E aí eu queria muito tê-los falando, eu achava que era importante ter esse debate. Então é um filme de entrevista. Entrevista com poucas imagens de arquivo, pouquíssimas. Mais foto, sabe? É um filme de muito retrato, né? Eles estão ali com uma vitalidade do pensamento, né, deles. Eu tive essa ideia em 2014. Eu estava fazendo a pesquisa eu fui chamado para fazer a pesquisa do novo Museu da Imagem e do Som sobre história dos bailes no Rio de Janeiro. E aí, no meio da pesquisa, eu percebi essa lacuna. Aí, aí eu comecei a filmar, fui falar com o Dom Filó, com o Filó do Kutner, né, que era uma figura que era muito presente na pesquisa, ele era muito citado. E eu resolvi fazer sobre a equipe de som que ele fundou, a Soul Grand Prix, que era talvez a grande equipe do período, e muito a partir da experiência do Filó e da Soul Grand Prix. A partir desse estudo de caso, eu tento falar de questões que eram comuns, né, ali nesse movimento. E aí tem essa interface com o Clementino, que eu fui chamado pelo cara da Maré, gente, que é geógrafo também, enfim, pela Roberta lá da UF, para fazer um filme que era sobre essa pesquisa, que é a pesquisa do André Diniz, que virou livro. E aí eles queriam que eu fizesse um filme que era um filme sobre todo mundo do Black Hill, muita gente do Black Hill, a partir da pesquisa, né? Meio um filme arquivo. E aí eu disse que eu já estava fazendo um outro filme, que era uma outra coisa, e que aí eu não me interessava em fazer 2 filmes sobre o mesmo assunto, enfim. E eu já estava quase começando a produzir o meu filme, então ia ser meio ruim, aí eu recomendei que o Clementino fizesse. Eles pediram sugestão de cineasta, aí o Clementino fez o Trem do Soul.
que é um filme que eu ainda não vi, por uma questão de não de tentar limpar minha cabeça assim, de qualquer influência, mas eu quero muito ver. E acho que eu já posso ver, porque eu já fiz o meu. Eu tinha um certo medo sei lá, não sei, de ser influenciado, de fazer coisas parecidas. Eu acho que, pelo que eu entendo, acho que o filme está bem diferente do Clementino, mesmo que o meu recorte é diferente, é uma equipe de som e tudo mais. Mas eu acho que esse tema está vindo à tona, isso é importante, né? Saíram alguns livros agora sobre o Black Rio, e acho que é uma geração que está chegando, né? Está com mais de 70 anos de idade, essa história tem que vir à tona, né? Uma coisa que já tem 50 anos, né? E que é muito importante, né? Seja na influência ao hip hop, né? Ao rap, né? A influência que isso gerou, né? Isso deixou muitas raízes, né? Essa história dos bailes funk, seja na relação com o movimento negro, né? Um período de surgimento ali do MNU, meu Deus do céu, lá do Carlos Alberto Medeiros, do IPCN, enfim, tem uma interface aí com essa questão da autoestima do negro, dos bailes, né, de toda a movimentação que os bailes do Black Rio gerou, né. O Carlos Alberto Medeiros disse que tomou consciência da negritude dele dentro do baile, né, do Black Rio, e que muitas discussões que eram difíceis de se ter em outros espaços, eles tinham dentro do baile, né? E que ali, de certa maneira, foi uma célula para a criação de diversas organizações ali do movimento negro. Então, eu acho que esse filme, talvez, enfim, eu quero que as pessoas vejam, mas eu acho que é o meu filme mais político, que tem um debate muito forte assim, sobre a capacidade de organização e de enfrentamento e de percalços que o nosso povo sofre ao longo do tempo, sabe? O que eles construíram ali nos anos 70, eu acho que devia estar sendo reverenciado e sendo cultivado pelas gerações seguintes, assim, com mais força, com mais presença. E, no entanto, isso é uma grande lacuna. Eu consigo exibir os filmes nos lugares em que eu produzi os filmes, que eu filmei. Isso é uma questão importante para mim. Mas como chegar... eu acho que lançar na internet não é garantia de nada, por exemplo. A gente fica pensando aqui, talvez lançar na internet... Não sei se isso surte efeito, se dá essa visibilidade. Estar na internet não garante nada, infelizmente. Essa é uma... Depende da articulação dos produtores? Eu acho que também. Ou de dinheiro? Porque, por exemplo, eu estava vendo, eu estou falando do Leon Risman porque eu dei aulas, né, sobre Leon Risman esses dias, eu adoro o Leon Risman, e ele reclamava dessas questões em 1980. Em 1970 ele viu esses mesmos problemas, né? De como fazer com que os filmes chegassem nas pessoas, né? Eu acho que hoje em dia, de certa maneira, a gente é privilegiado porque os filmes chegam, pelo menos nos canais fechados, mas chegam, né? Há uma possibilidade, mas ainda não é eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que teria que ter uma Netflix do cinema independente. Talvez uma Netflix no sentido de uma plataforma barata, acessível e que as pessoas pudessem acessar esses filmes. Acho que sim. O Black Rio ele foi feito num contexto, enfim, eu estou desde 2014 fazendo, né? E aí eu consegui financiamento com três instituições, com a Open Society, instituição gringa, assim, com a Just Filmes da Fundação Ford e com um edital de finalização da Rio Filme. Então eu fui conseguindo aos poucos, né? No meio de uma pandemia, quase que um milagre esse filme existir, né? Muitas pessoas faleceram no processo, pessoas que eu queria entrevistar, que eu queria encontrar, enfim, é árduo, né, esse caminho até conseguir até o filme ficar pronto. Mas eu acho que isso é uma questão, né? Isso é uma grande questão do cinema brasileiro, né? Esse gargalo, né? Que é filtrado também por quem tem grana para distribuir, né? As grandes
né, a Globo Filmes, enfim, a O2, até mesmo a Vitrine, que já consegue, né, mesmo dentro do circuito independente, consegue fazer os filmes circularem de alguma maneira. Quem não está dentro dessa estrutura, né, acho que dificilmente consegue fazer com que os filmes cheguem num grande público. É até possível fazer chegar no cinema. Você pode até ficar um tempo no cinema, mas em pequenas salas, em salas, né, no que eles chamam de cinemas de arte, por um tempo limitado. E aí que eu acho fundamental esse papel dos cineclubes, das universidades, enfim, de fazer os filmes circularem, né? Eu faço questão, amanhã mesmo eu vou estar falando lá na UF, no Laboratório de História Oral, vou falar sobre o Favela é Moda, né? É uma coisa que eu faço muito, que eu faço questão de ir nas sessões dos filmes, assim, de debater os filmes, que eu acho que é uma forma de divulgação. Eu acho que lá, possivelmente, eu posso encontrar uma pessoa que vai se interessar pelo filme, que vai exibir o filme em outro lugar. É meio que um efeito de multiplicação. Você acaba criando essas múltiplas raízes aí, né? Quando você sempre exibe o filme, você vai plantar alguma coisa. Você vai exibir o filme em outro lugar. Só esse movimento de divulgação na internet faz com que alguma pessoa que não tenha visto fique pensando, eu também posso exibir para não sei quem, para não sei quem. E assim as pessoas vão conhecendo o trabalho. É muito assim que funciona. Mesmo hoje em dia, mesmo o filme entrando em cartaz no curta, né? E fazendo muitos festivais. Eu tenho planos para o Black Hill. Eu quero que ele faça muitos festivais. Eu quero que ele chegue no cinema com força. Realmente é um filme que eu acho importante historicamente que as pessoas assistam, sabe? Porque é uma história muito contemporânea, muito recente, que sofreu um apagamento muito forte. Muito forte. A única imagem em movimento que eu estou usando no filme é a imagem de uma TV falando mal do movimento Black Hill. Criticando, criminalizando, enfim, na verdade falando de alienado, falando que o Black Hill é contra o samba, contra a cultura brasileira, contra a verdadeira cultura brasileira, que é alienante, enfim. É uma matéria muito muito sensível, que deixa todo mundo muito sensibilizado quando vê, sabe? As pessoas do Black Hill viram e num programa de grande circulação, né, de TV, aquela matéria ajudou muito a derrubar o Black Hill, a fazer com que o Black Hill começasse a perder popularidade. Então, existe essa mídia, né, que, de certa maneira, luta contra manifestações independentes e importantes, né, que sejam oriundas da população, né, da organização da nossa população, pensando em questões dessa população, em aspectos, né, políticos dessa população, né? Porque, na minha opinião, o baile do Black Hill é um evento político, né? Então, essa forma como ele foi minando, como ele foi sofrendo, e eu mostro muito isso também, de como a imprensa atacou o movimento Black Hill, e tem um debate sobre isso, né? De certa maneira, essa coisa continua se reproduzindo, né, em diversas instâncias, de diversas formas. Eles pensaram isso, né? Criar uma agência, né, que que tentasse lutar, né, nesse caso da distribuição, de financiar distribuição de filmes, conseguir através do Estado, né, um certo financiamento disso, né, incentivo para que os filmes ficassem em cartaz e etc., né? Isso foi uma luta política do movimento do cinema novo, particularmente, né? A Embrafilme, como a gente sabe, com a chegada do Collor, né, encerrou-se com uma série de políticas públicas, e aí começamos do zero de novo. Aí surge a Ancine, que não tem, no entanto, eu acho que não tem, em relação à distribuição, ainda peca muito, né? Ainda uma guerra muito desigual. Se a gente parar para pensar que houve também uma mudança grande nesse mapeamento dos donos do cinema no Brasil, né? E até mesmo da localização dos cinemas, né? Os cinemas foram para shoppings, o cinema realmente se tornou algo muito mais mercadológico do que já era.
né, em relação aos cinemas de rua e etc. E há um controle, né, por parte das grandes distribuidoras mundiais, né, dessa grande indústria, né, global, americana na verdade, mas que é global, em relação ao controle das salas, né, e há toda uma negociação, né, de manter aquelas salas ocupadas por esse cinema. E isso é um jogo, né? Por exemplo, eles sabem que eles vão ter um fenômeno blockbuster nas férias e eles empurram um filme que não vai ser um fenômeno blockbuster agora, que talvez tenha menos público do que um filme brasileiro, né? Mas eles dizem, olha, se vocês não botarem esse filme aqui, quando chegar junho nas férias, você não vai ter o Homem-Aranha te dando uma grana absurda, te dando, né, uma renda fenomenal. Então, meio que as salas de cinema ficam na mão, né, dessas distribuidoras, né, e desse cinema, dessa indústria. Então é difícil você chegar lá sem poder, sem ter moeda de negociação além do seu próprio filme. Eu acho que até mesmo das escolhas dos temas, né, para eu conseguir filmar é muito difícil. É muito difícil. É curioso, né, você falar isso, porque os meus filmes autorais são, em termos de estrutura, independente, mas pela primeira vez, ano passado, eu fui convidado para fazer filmes, né? E vou falar as empresas, um para a Globoplay, outro para a HBO, com temas que são temas que eu poderia fazer os filmes. São temas comuns a mim. Parece que há um interesse, um surgimento de um interesse por parte dessas empresas em relação à temática que eu filmo há 20 anos. Agora, né? Enfim, é um mercado, um novo mercado, né? Enfim. Então, eu tenho um filme que eu estou fazendo para Globoplay, que é sobre a Chic Show, que é uma equipe de som de baile de São Paulo. É como se fosse a Soul Grand Prix de São Paulo. Que é inimaginável há anos atrás eu pensar que eu fosse fazer um filme sobre a Chic Show, conseguir financiamento, e muito menos que a Globoplay ia financiar. Inimaginável. E outro filme que eu estou fazendo é sobre o disco Afro Sambas, do Baden Powell e do Vinícius, que é para a HBO. Que eu fui chamado por uma empresa, o da Chic Show, pela Globoplay. Estou fazendo diretamente para a Globoplay. E aí do Afro Sambas por uma produtora independente também, né? Mas de certa maneira não são projetos meus, projetos que eu vou ter que correr atrás para captar e etc. São dentro da indústria, né? Se você parar para pensar, né? É um filme da Globoplay, um projeto da Globoplay, que aí eu não considero um filme independente, não considero um projeto da Globoplay. Mas os meus filmes autorais eu acho que continuam sendo independentes. Para eu conseguir financiar o meu próximo filme, espero que seja mais leve. Acho que cada vez isso fica mais leve. Também eu estou chegando a meu 7º longa, cara. São 7 longas metragens. Espero que a vida fique mais leve, porque esse período inicial de tentar produzir, né, é de muito investimento, né, de vida, né, de energia, de dinheiro, de tudo, né, de acreditar realmente em histórias, né, em projetos que não eram viáveis sob o ponto de vista estratégico da indústria cinematográfica brasileira. Você fez. Eu consegui, eu fiz. Mas ao mesmo tempo é estranho, né, que hoje em dia esse tipo de filme começa a ser aceito. E aí eu acho que dá para fazer uma série de debates em relação a isso, né? De como a indústria vem se interessando por esses assuntos, né? Se apropriando. Exatamente. Mas o que eu posso dizer é que o meu olhar em relação a esses temas continua o mesmo como diretor. Quando eu fiz o Chic Show,
todas as críticas que eu teria como cineasta independente, eu continuo tendo naquele filme. Assim, eu assino de cabo a rabo as coisas que foram ditas ali naquele filme. Liberdade. Tive total liberdade de criação, não tive nenhum tipo de interferência. E tive uma estrutura para fazer. É quase que uma coisa dos sonhos, sabe, Arthur? Falo assim, sem nenhum problema. Só tive pouquíssimo tempo para fazer. Se eu tivesse que fazer alguma observação, foi tudo a toque de caixa. Eu fiz um longa em 4 meses. Um filme que geralmente demoram anos para fazer. Mas eu tive uma pesquisa muito boa dentro dessas limitações, com 2 pesquisadores excelentes que entendiam muito do assunto e que foram a campo fazer uma pesquisa de personagem, que a gente conseguiu mapear. Fizemos um roteiro muito bom junto com o personagem, com o entrevistado, assim, com a pessoa da equipe de som, né, que viveu aquela história, enfim. Eu acho que é um olhar muito de dentro ainda, né, que é uma coisa que eu sempre busco nos meus filmes, né, filmes que têm o olhar das pessoas que viveram isso, né, que tragam esse olhar, mesmo que seja um olhar que eu não concorde às vezes, sabe? Eu acho que faz parte da minha ética e do meu respeito àquele outro que eu estou filmando, né? Os meus juízos de valor às vezes ficam... lógico que eu tenho uma série de juízos de valor quando eu estou montando e etc. Mas tem coisas que eu realmente respeito e coloco nos filmes. Por respeito ao modo de pensar daquela figura que eu estou filmando, daquele personagem que eu estou filmando. Não é o meu cinema, eu acho que é um nosso cinema, o cinema é de muita gente, né? Eu acho que muita gente vem fazendo filmes assim, né? Nessas condições e com esse olhar sobre esse universo, sobre esse tema, né? Que é o Brasil, a população brasileira, que não é o Leblon, né? Não é Ipanema, né? Enfim, não é... Até as novelas da Globo estão preocupadas com isso agora. Enfim... eu não tenho acompanhado, não tenho visto para poder fazer um comentário aqui, mas eu acho que isso também é uma conquista da sociedade, de certa maneira, né? De pressão, né? É meio o efeito borboleta ali, né? Muita gente... eu não vou falar ingenuamente que, enfim, que isso, a indústria não esteja muito atenta e pensando nisso, né? De outra forma muito diferente da gente, claro que ela está, mas eu acho que, de certa maneira, a gente está conseguindo conquistar espaços, cara, que, ao meu ver, ainda tem essa questão, esse problema, né, de como chegar no grande público. E esse é o pulo do gato, mas eu acho que conseguir fazer os filmes... não dá conta, né, das nossas demandas, necessidades, enfim, que é fazer com que aquela história chegue com mais força em mais gente, mas a gente tem feito o possível para conseguir fazer com que os filmes circulem dentro da estrutura que a gente tem, né? Que eu acho que é uma forma de resistência e de viver sem cruzar os braços, né? Mas realmente essa questão da distribuição sempre vai ser o problema, né? Por isso que eu acho importante a gente tentar fazer sessões, conseguir, né, de certa maneira, articulações. Eu acho que com o tempo você consegue mais e mais, né? Porque você acaba criando um circuito, né, independente, né, por lugares onde você já exibiu, né? De passar em escola, passar em universidade, passar em cineclube, enfim, passar nas comunidades que você filma. Tentar fazer o máximo que é possível, né? Que está dentro do teu escopo, assim, dos teus braços, das tuas pernas.